paz, igreja. Espero que todos estejam bem. Que privilégio estar aqui mais uma noite para adorar o nosso Senhor, para aprender através da palavra dEle, porque nós cremos que nessa palavra há poder. Essa palavra, ela é fiel e ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o amor e a unidade da igreja. E aí nessa introdução tem algumas perguntinhas que são um pouco constrangedoras e que a gente vai tentar responder essas perguntas, individualmente, refletir sobre essas perguntas e, se necessário, transformação nessa área. Deus está presente aqui e Deus pode transformar as nossas vidas nessa noite. Deus pode mudar as nossas vidas. Vocês creem nisso, irmãos? E aí tem algumas perguntas que são um pouco constrangedoras, só que elas são bem objetivas, essas perguntas. Somos discípulos de Jesus ou não? Será que realmente nós temos sido discípulos de Jesus aqui nessa terra? Uma segunda pergunta: somos luz ou será que ainda permanecemos nas trevas? Uma terceira pergunta, essa daqui eu acho que é a mais indagadora: somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? E a última pergunta: somos assassinos ou passamos da morte para a vida? São umas perguntas chocantes, vocês concordam? Quando a gente lê, para um pouco para pensar, choca um pouco essas perguntas. E aí a gente vai ali para o Evangelho de João. E antes da gente ler esse texto do Evangelho de João, gostaria de mais uma vez que a gente orasse e pedisse para Deus falar profundamente ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. E que nesse momento seja um momento realmente de reflexão, que seja um momento de transformação. Meu Deus poderoso, nós agradecemos por esse momento aqui, diante da Tua mesa, diante da Tua presença, Senhor. Deus, aqui nos reunimos como igreja, Senhor, e nós queremos aprender um pouco mais de Ti. Fala conosco, Senhor, nos constrange, fala o mais íntimo do nosso ser. Às vezes aquelas portinhas do nosso interior que estão trancadas, ó Espírito Santo, nós damos total liberdade para o Senhor abri-las, para o Senhor sondar o nosso coração e para o Senhor transformar a nossa vida, Pai. Porque nós declaramos que o Senhor tem poder, que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para trazer mudança nas nossas vidas. Amém? Então aqui no Evangelho de João, estavam os 12 discípulos aqui no momento, irmãos, do lava-pés. Esse momento tão simbólico que Jesus Cristo, o grande servo, o grande mestre, mostrou também que era o grande servo. E o que ele faz aqui? Ele se abaixa, pega uma bacia, uma toalha e ele lava os pés de cada um dos seus discípulos, demonstrando o quê? O amor e o serviço. E ele deixa essa simbologia, esse símbolo de lavar e de servir para as nossas vidas. Ele deixa esse grande símbolo de um mestre, o Rei dos Reis, servindo aos outros, ao seu próximo. E aqui, nesse capítulo 13, além de lavar os pés, ele também vai falar que um daqueles que estavam com ele o trairia. Aqui também, nesse capítulo, ele vai falar que Pedro o negaria. Mas aqui também, nesse capítulo 13,
Você pode encontrar lá no finalzinho, no versículo 34. Jesus faz uma declaração que muda o que nós pensamos a respeito do verdadeiro amor. Muda totalmente, irmãos. Jesus fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Só que essa medida de amor agora não é mais como eu amo, não é como a pessoa que está ao seu lado ama, não é como os nossos pais nos amam, não é como os nossos líderes nos amam. Mas qual que é a medida? Qual que é o exemplo? Qual que é o comparativo aqui que Jesus fala? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus fala, como eu os amei, deste modo vocês devem amar uns aos outros. Irmãos, a medida aqui vai lá para cima. A régua vai lá para cima. Porque agora a medida desse verdadeiro amor, e aqui Jesus deixa como um mandamento, é que nos amemos uns aos outros. Não de qualquer maneira, mas que nos amemos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Será que a gente consegue cumprir esse mandamento de Cristo? Amar ao próximo como Ele nos ama e Ele nos amou? E o que mais Ele fala aqui em João 13:34? Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que nós sabemos, como que a gente sabe se uma pessoa é discípulo de Cristo de verdade? É porque ela fala que ela é discípulo? É porque ela posta na rede social que ela é discípulo de Cristo? Não, irmãos. A gente só sabe que uma pessoa é verdadeiro discípulo de Cristo, se ele ama o outro, como Jesus mesmo demonstrou o seu amor. Então, quando o mundo, as pessoas de fora, olham para a gente, eles só vão enxergar verdadeiros discípulos de Cristo, se eles enxergarem esse amor demonstrado uns aos outros. Qual medida é essa? Como Jesus amou. Uma igreja que não demonstra esse amor uns pelos outros não é discípulo de Cristo. Está mentindo. E aqui a gente vai ver que João vai usar inclusive essa palavra. Vocês são mentirosos. Então é uma exortação essa noite que Deus aqui nos traz, e aqui especificamente para a igreja aqui, CCJ, é uma exortação muito profunda, constrangedora, e que o Espírito Santo nos conduza a cada momento, colocar em prática e refletir mesmo, se nós estamos vivendo e mostrando ao mundo que nós somos genuínos discípulos de Cristo, ou se nós estamos sendo mentirosos e que ninguém enxerga em nós discípulos de Cristo. Pode mudar, Davi, por favor. E aí, irmãos, Jesus fala, né? A gente leu agora, dou um novo mandamento, e lá na carta de João, ele também vai falar sobre isso. Quando a gente abre lá as nossas Bíblias, na primeira carta de João, esse apóstolo que estava ali também no lava-pés, e agora ele escreve na carta de João muito sobre esse amor genuíno, a gente vê lá em 1 João 2:7, ele escreve assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo,
mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram, as trevas o deixaram cego. Irmãos, e aqui a gente fica achando estranho o modo como João escreve, porque João fala assim: eu lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Como assim? Não parece que ele está meio confuso? É um mandamento novo ou é um mandamento antigo? Irmãos, Deus é amor. E o mandamento do amor sempre esteve presente. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, em Levítico 19 e 18, a Bíblia ali já diz que nós devemos amar uns aos outros. Isso já está especificado lá em Levítico 19. Ou seja, é um mandamento antigo, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é o verdadeiro amor. E esse mandamento sempre esteve presente. Essa ordenança sempre esteve presente. O amor. Como eu falei para vocês, quando Jesus fala acerca desse mandamento, ele se torna, de alguma maneira, diferenciado. Por quê? Agora, a régua não é mais qualquer régua, não é mais qualquer modelo. Porque agora esse amor que Deus já pedia que o mundo tivesse, que o povo dele tivesse uns pelos outros, agora Jesus coloca que não só deve ser um pelos outros, mas deve ser segundo o modelo de Jesus. Ou seja, nós devemos amar como Jesus amou. Irmãos, e qual foi esse amor de Jesus? Ele foi um amor sacrificial. Ele foi o mais alto de todos os amores. Porque ele serviu o tempo todo nessa terra e ele chegou ao ponto do maior sacrifício de todos, que foi dar a própria vida por amor a nós, pecadores. Então, o amor de Jesus Cristo, ele nos constrange e ele sobe lá em cima essa régua, porque ele é o maior amor de todos. Irmãos, e é dessa maneira que Cristo pede. Agora, esse Antigo Testamento, esse antigo mandamento que está lá no Antigo Testamento, que Deus sempre foi a essência de Deus, mandamento de Deus, agora, através de Jesus, ele se torna um mandamento novo e diferenciado, porque nós devemos amar assim como ele amou, seguindo o exemplo de Jesus. E aqui, só para a gente entender um pouco, como que João escreveu essa carta, essa epístola, qual que era o contexto que aqueles primeiros leitores ali da igreja de Éfeso viviam, como que eles estavam, qual que era o contexto? A igreja de Éfeso, irmãos, era conhecida, a cidade de Éfeso, era conhecida pela deusa Diana. Então tinha um grande templo ali para Diana, pessoas prestavam culto para Diana. E dentro dessa cidade, que era tão idólatra, ali o apóstolo Paulo começou o evangelismo naquela cidade, e ali começou uma igreja ali em Éfeso. E no começo dessa igreja de Éfeso,
Como que os cristãos viviam? Como que era marcada essa igreja? Era uma igreja que mostrava alegria, era uma igreja de grande brilho, de grande glória, que vivia esse grande amor, que entendeu esse grande amor. Só que com o passar do tempo, o que foi acontecendo com essa igreja, irmãos? Essa igreja, ela foi tornando o evangelho algo habitual, algo muito comum. Não era mais algo novo para eles. E aquilo caiu naquele habitual, naquela mornidão, naquele esfriamento espiritual. E eles viviam normalmente, mas agora servir a Jesus não tinha mais aquela empolgação, aquele algo novo. E isso que aconteceu naquela igreja ali de Éfeso, infelizmente, é uma coisa que pode ser verdadeiro também nas igrejas hoje em dia. E nós vemos que isso acontece, irmãos. A gente cai naquele comodismo, naquele esfriamento, e aí vai vivendo o evangelho só por nome. Se diz evangelho, mas na verdade não vive o evangelho de uma maneira verdadeira e genuína. E aquilo estava acontecendo ali na igreja de Éfeso. Essa carta foi escrita por volta, os teólogos eles não fecham uma data exata, mas por volta dos anos 90, depois de Cristo. E algumas ideias ali gregas, a igreja estava abraçando algumas filosofias estranhas, algumas ideias estranhas. Como a igreja estava ali passando por aquele comodismo, aquele esfriamento espiritual, a igreja estava abraçando essas ideias, vamos dizer assim, desses coachings daquela época. Essas ideias, essa filosofia, esses pensamentos que mais tarde veio ser conhecido e chamado, nomeado como gnosticismo. E o que seriam essas ideias? Esse gnosticismo, de uma forma bem resumida, porque tem muitas vertentes, mas vamos ficar aqui no texto que o Senhor está falando conosco hoje. Vamos explicar um pouco sobre esse gnosticismo. Primeira coisa dessa ideia. O gnosticismo, ele ensina que a matéria é completamente má, enquanto o espírito é completamente bom. Então, tudo que é matéria, a terra, a criação, a nossa carne, segundo o gnosticismo, é completamente mal. Não tem valor nenhum e não consegue sair daquela maldade. Enquanto o espírito, que é o Deus, que é espírito, é completamente bom. Então, para o gnóstico, com essas ideias gnosticistas, o homem, ele é mau. E o espírito, que através do conhecimento, que era só para alguns que se destacavam, poderia ter esse relacionamento com Deus, que era bom, que era espírito. Mas isso, irmãos, negava uma das coisas mais importantes do Evangelho, um dos pilares do Evangelho, que é o quê? A encarnação de Cristo. O que é esse pilar do cristianismo? O próprio Deus encarnou como homem nessa terra, Jesus. O próprio Verbo se fez homem e habitou no nosso meio. Então, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E ele nunca pecou. Só que para essas ideias gnósticas, isso não podia acontecer, já que o corpo é mau, segundo eles. Então, como que pode um espírito, que é o próprio Deus que é bom, encarnar em um homem? Para eles isso não fazia sentido. Isso feria
uma grande verdade do Evangelho, que é o Deus encarnado, que é o próprio Deus, que é o Verbo, que é a palavra que se fez carne e viveu no nosso meio. E aí eles tinham duas explicações, que eram o docetismo, que é como se Jesus viveu aqui, sim, mas como um espírito, como um fantasma, que ele nunca teve corpo, que ele nunca encarnou no corpo, ou ainda uma outra doutrina que pregava o quê? Que Jesus só houve a encarnação no momento do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado ali nas águas, ali houve a encarnação verdadeira. Mas que antes disso e depois, ou seja, na própria morte de Cristo, não era mais Deus. Era Jesus somente o homem. Separava Jesus homem de Jesus Deus. Ou seja, duas doutrinas heréticas que iam completamente contra a doutrina da encarnação. E João, irmãos, ele vai combater esse gnosticismo. Uma outra coisa que o gnosticismo fazia, que João vai combater veemente aqui, era essa aristocracia espiritual. O que significava isso? Como eram só algumas pessoas que poderiam ter esse conhecimento, poderiam ser diferenciados, só algumas pessoas podiam ser espirituais de verdade. Só algumas pessoas poderiam estar perto de Deus através de vários processos que eles tinham. Ou seja, separou os cristãos. Aquilo era algo muito perigoso, porque podia aniquilar a comunhão cristã. Porque só alguns poderiam alcançar essa verdadeira espiritualidade. Irmãos, isso também vai totalmente contra o Evangelho. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos ou para ter relacionamento com Deus. É só através da graça de Jesus Cristo. Esse amor tão grande que nos alcançou pela graça. Então isso que o gnosticismo pregava, essa aristocracia espiritual, esses poucos cristãos que poderiam ter um espírito elevado, um conhecimento elevado, e só eles poderiam ter esse contato com Deus, era uma grande mentira, uma grande heresia que estava se infiltrando dentro da igreja. Irmãos, essa carta não foi escrita para as pessoas que não conheciam a Cristo. Essa carta de João foi escrita para os salvos em Jesus Cristo. E vocês imaginem, falsos mestres estavam entrando ali na igreja com esses pensamentos gnósticos e fazendo com que essa igreja ficasse abalada. Porque estava mexendo nas principais doutrinas do cristianismo, do evangelho, do verdadeiro evangelho. E é dessa maneira, nesse contexto, que a gente tem que entender esse contexto, é que João escreve com muito amor, mas exortando aquela igreja contra essas ideias, combatendo essas ideias erradas, essas heresias que falavam contra a encarnação e que falavam nessa separação, nessa aristocracia espiritual. E aí João fala em todo o tempo, irmãos, façam esse exercício dessa semana. A primeira carta de João, ela é curtinha. Leiam essa semana, agora entendendo sobre esse contexto, essa carta de João. Ela fala a todo tempo sobre esses temas e sobre esse amor.
esse mandamento, essa ordem de amarmos uns aos outros. E aí, irmãos, tem uns pedaços, né, dessa carta que são muito fortes, como eu falei no início. Porque vão colocar a gente na parede. E aqui não tem um meio termo. Ou é um lado, ou é o outro. Sabe, não tem aquele jeitinho brasileiro? Vamos ficar ali no meio termo? Não. Aqui João, inspirado por Deus, ele deixa bem claro que é um lado ou é o outro. Ou você pertence a um lado, ou você pertence ao outro. E aqui um lado é aquele que ama o seu irmão, e do outro lado é aquele que não ama o seu irmão, ou que odeia o seu irmão. E aí ele vai dando todas as características, como que a gente pode ver, como que a gente pode saber aquele que ama a Deus, conhece a Deus, e aquele que não conhece a Deus. E aí são vários versos, né? E aí eu fiz uma tabelinha ali. Aquele que não ama o seu irmão, ele continua nas trevas. Lá em 1 João 2:9 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, na tabelinha, tem muito claro aqui, esse primeiro versículo. Aquele que ama, que não ama o seu irmão, que odeia o seu irmão, irmãos, não tem meio termo. Quem não ama, quem odeia, continua nas trevas. Quem ama, permanece na luz. Quem odeia seu irmão não sabe para onde vai. Como essa pessoa está nas trevas, as trevas o deixaram cego. É uma escuridão total, então ele não sabe o caminho que seguir, ele não sabe para onde ir, porque ele está nas trevas, ele está na escuridão. Ali também, verso 3, capítulo 3 e verso 10 diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Pesado, não é, irmãos? Bem pesada essa frase. Sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Não tem meio termo, irmãos. Não tem um filho de um terceiro cara aqui no meio, uma terceira pessoa. Não. Ou a pessoa é filho de Deus, ou a pessoa é filho do diabo. O texto aqui deixa bem claro. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Irmãos, quem não ama o seu irmão é filho do diabo. Pode colocar a tabelinha novamente, Davi, por favor. Quem não ama o seu irmão, aqui o texto deixa claro que ele é filho do diabo. E quem ama o seu irmão é filho de Deus. Ali também, no capítulo 3, verso 14, vai dizer assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Irmãos, quem não ama o seu irmão está na morte. Quem ama o seu irmão passou da morte para a vida. O texto também é muito claro. Quem não ama permanece na morte. E aí também vem uma frase aqui muito forte de João aqui para a igreja. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Aqui, inclusive, vai falar sobre o Caim, o exemplo de Caim que matou o seu irmão. E aí você pode dizer: ah, mas eu não sou assassino, eu nunca matei ninguém. Mas vocês lembram que a régua muda com Jesus Cristo?
que Jesus Cristo vai falar ali no Sermão do Monte? Que vocês acham que é assassino somente aquele que pratica o assassinato? Não. Aquele que no seu coração, ele nutre o ódio pelo seu irmão, está lá dentro, na intenção do coração, potencialmente essa pessoa é um assassino. É isso que a Bíblia diz. Quem odeia o seu irmão é um assassino. Ali dentro, na intenção, ele pode não praticar aquele ato, mas ali no mais íntimo do coração dele, ele não quer o bem do seu irmão. E ali a intenção que ele tem no fundo do coração é de querer, às vezes, a morte do seu irmão. E quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Lá em 3:15, 4:8, perdão, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aquele que ama o seu irmão, conhece a Deus. Aquele que ama o seu irmão, Deus permanece nele. Como que Deus pode permanecer em nós quando nós amamos os nossos irmãos? Aquele que ama o seu irmão, o amor de Deus a cada dia é o quê? Aperfeiçoado no coração daquele que ama o seu irmão. Então, olha, irmãos, que assim, dureza olhar para esse lado de cá, né? Das características. Então, se nós aqui hoje temos alguma coisa contra algum dos nossos irmãos, a gente está desse lado aqui, ó. Se a gente não consegue ter o amor genuíno, se a gente nutre ódio, se a gente não quer ter aquele irmão por perto, a gente continua nas trevas. A gente permanece cego, a gente permanece na morte. A gente não conhece a Deus. E quem não ama o seu irmão não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque isso não é um sentimento, mas Jesus deixa claro que isso é um mandamento. E um mandamento a gente não precisa sentir, mas a gente precisa cumprir, porque é uma ordenança de Deus. E aí, novamente, aquela pergunta do início, para a gente continuar nessa reflexão, depois de termos lido todas essas partes aqui dessa epístola, dessa carta de João. Somos discípulos ou não? Somos luz ou permanecemos nas trevas? Somos filhos de Deus ou do diabo? Somos assassinos ou passamos da morte para a vida? E aí a gente pode se perguntar, mas como eu consigo amar ao meu irmão? Irmãos, por nós mesmos, pela nossa natureza, naturalmente a gente não consegue exercer esse amor. Mas nós conseguimos porque Ele nos amou primeiro. É através do amor do Pai que nós conseguimos exercer esse verdadeiro amor. Por nós, esquece. Mas através do amor do Pai, isso é possível nas nossas vidas. E aí, por que é possível? Porque Ele nos amou primeiro. E assim como Ele nos amou,
nós podemos agora amar aos nossos irmãos. Irmãos, Deus, Ele é amor. Como que a gente sabe? Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue descrever, de uma maneira tão grande, tão forte, que Ele enviou o seu Filho. E todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Quando Jesus, o próprio Deus, o Senhor do universo, o Mestre, o Senhor dos Senhores, esteve aqui nessa terra, a vida toda dele aqui foi uma vida de amor, uma vida de compaixão, uma vida de empatia, uma vida de se colocar no lugar do outro. Em todo o tempo Ele amou. Ali em João 13:1, vai dizer que Ele amou os seus até o fim. E culminou no que o amor de Jesus Cristo? No sacrifício. Ele enfrentou a morte. Por isso que a gente fala que é um amor sacrificial. E através da morte de Jesus, hoje nós podemos ter vida, porque Ele nos amou. Quando a gente conhece e quando a gente se depara com esse amor de Deus, e esse amor do Verbo encarnado, que deu a sua vida por nós, é deste momento que nós conseguimos cumprir esse mandamento e exercer esse amor, que Ele mesmo demonstrou em todo momento. É através do entendimento desse grande amor. E aí, irmãos, eu tenho 2 orações para a gente encerrar aqui. A primeira oração é que talvez você não tenha entendido que Deus te ama. Você até está caminhando, né? Até gosta assim, de vir à igreja, gosta do povo, dos evangélicos, são simpáticos, mas você até então não tinha entendido a imensidão do amor de Deus. Às vezes a gente faz comparação e a gente acha que, como nós nunca fomos amados, aqui talvez por um pai biológico, uma mãe biológica, a gente não consegue entender que o Pai Celestial sim nos ama. Então, se você nunca entendeu esse amor, mas a partir de hoje você começou a refletir sobre, e você entendeu que Deus é amor, e que Deus te ama, que Deus enviou o seu Filho, Jesus, que morreu a sua morte, para que você pudesse ter vida hoje. E hoje e agora você entendeu esse grande amor de Deus. E porque você entendeu, agora você quer cumprir esse mandamento de amar verdadeiramente o seu irmão. Eu gostaria de fazer essa primeira oração. E é uma oração de entrega, de entendimento. Uma oração aí que você vai fazer individual, que você vai falar para Deus: Deus, até então eu não tinha entendido o seu grande amor pela minha vida. E hoje eu entendi que não há amor maior, e que o Senhor me amou, e que o Senhor entregou o seu único Filho em meu lugar. Amém? Deus querido, nós estamos reunidos aqui, Pai, na Tua presença. E o Teu Evangelho, Pai, aqui foi pregado, Senhor. E eu creio, Senhor, na Tua palavra, no poder que há na Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo está aqui no nosso meio, Pai. Ele se faz presente, Ele passeia aqui no nosso meio, Deus. E eu creio que Ele também toca, Senhor, corações. Deus, hoje, Pai, nessa noite, se há alguma alma que ainda não tem entendido o Seu grande amor por nós, Pai, e que houve, nesse momento, entendimento, que essa pessoa compreendeu que o Senhor ama, independente da falha, independente do pecado, independente da natureza,
que peca, que quer fazer as coisas ruins. Se houve essa compreensão hoje, Senhor. Ah, Deus, que essa pessoa agora tenha essa entrega genuína, Senhor. Recebe, Pai, amado, essas pessoas diante de Ti, Senhor. E que agora elas possam desfrutar desse verdadeiro e genuíno amor, que elas nunca encontraram, porque só está em Ti, Senhor. Porque a salvação e o verdadeiro amor só está em Ti. Ah, Deus amado, recebe, Senhor, alcança com a Tua grande salvação e transforma essas vidas, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai amado.